salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marco Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala aí, Marquinhos, beleza? Tudo tranquilo, na boa. Tudo tranquilo contigo, João? Estamos na bagunça aqui, se mudando, com a perna quebrada, mas enfim. É o que tem. Eu me lembro que teve uma vez que eu fui ao Brasil, cara. Foi pro casamento do meu irmão, já tem vários anos, uns 10 anos. E o casamento dele era no dia anterior à minha volta para o Brasil. E na primeira música do casamento, na hora da dança, eu torci o pé, mas foi assim, uma torção absurda. Eu não tirei o sapato, eu não vou tirar o sapato até o final do casamento, porque senão eu sabia que eu não ia ter como colocar o sapato de volta. Cheguei em casa com um pé enorme e aí fui no hospital no dia seguinte e voltei também. Na época, eu não engessei, eu comprei aquela bota que você pode tirar, porque eu falei, não tem como viajar com gesso molhado, tinha viagem no dia seguinte, no dia que eu fui ao hospital, né, tinha viagem para Israel, foi um perrengue também voltar com o pé engessado, 4 e tal da manhã, puxa a mala, aquele desespero, né, cara? Deu tudo certo no final. Espero que dê tudo certo aí contigo também, João. Boa sorte. Vai dar. Nunca vi ninguém morrer de quebrar o dedo do pé. Pois é, verdade. Episódio 145 do nosso podcast, episódio sendo gravado aí no sábado, 10h30 da noite, é isso aí, gente. Então, ouviu o episódio, eu ainda não sei se vou conseguir editar agora ou só amanhã de manhã, mas enfim, sendo gravado aí nas últimas horas do Shabat. E, enfim, vai ser um episódio um pouco diferente também, um pouco mais curto, somente com uma notícia, que foi a notícia aí da queda do primeiro-ministro, né? Da queda do governo. A gente comentou na semana passada, o governo agora caiu. Enfim, vamos falar disso então no nosso primeiro bloco e único dessa semana. Bom, gente, é isso aí. Como eu dei aquela adiantada rápida agora na introdução, a gente comentou lá no último episódio que o Bennett, né, tinha anunciado que ia derrubar o governo, que tinha chegado a esse acordo aí com o Yair Lapid, né, que era o ministro, assim, né, o vice-primeiro-ministro, né, que era, eles tinham aquele esquema de rotatividade. Depois de 2 anos de governo, o Yair Lapid entraria como primeiro-ministro e o Bennett, né, por ter derrubado o governo também, a cláusula lá do acordo entre eles fazia com que o Lapid assumisse, então, como primeiro-ministro desse governo provisório até as próximas eleições. E assim aconteceu. Essa semana o parlamento votou em segunda e terceira votação pela derrubada derrubada do parlamento, né, para que o parlamento perdesse a sua validade, e foram chamadas as eleições aí para o dia 1º de novembro. João, isso aí é mais um 14º, se eu não me engano, primeiro-ministro de Israel, Yair Lapid. Estamos com ele, né, cara? Pois é, então, é o 14º, mas também é o 15º, né? Porque aí tem nessa jogada, o Yair Lapid ele vai ser primeiro-ministro interino, né? Ele vai ser um cara que substituiu o primeiro-ministro num período que, enfim, que a Knesset está dissolvida. Então ele está sendo chamado de 14º, mas na verdade teve uma pessoa, um ex-general, um político importante chamado Yigal Allon, que foi primeiro-ministro durante 19 dias e não entra nessas listas aí. Ele assumiu o cargo durante o tempo que se deu entre a morte do Levi Eshkol, que morreu durante o mandato dele de primeiro-ministro, em 69, até o Partido Trabalhista escolher a Golda Meir como sua substituta. Então, o Yigal Allon, ele era o número 2 da lista do Partido Trabalhista, e ele assumiu como primeiro-ministro, ficou 19 dias. Então, enfim, se a gente considera o Yigal Allon, então ele é o 15º. Se a gente não considera o Yigal Allon, ele é o 14º, né? Que já é uma questão complicada, porque a gente nunca teve um primeiro-ministro que assume só por 4 meses, ou 5, ou 6, né? Que a gente, enfim, a gente não sabe exatamente quando vai ser. As eleições elas são marcadas para 1º de novembro, que enfim, a gente está gravando no dia 2 de julho, quer dizer que elas são daqui a 4 meses, mas o Yair Lapid não vai deixar o poder no dia seguinte das eleições, ele precisa que tenha governo. Isso aí vai demorar pelo menos 4 semanas. Então, pelo menos. Então, e talvez, se a gente a julgar pelos últimos resultados, pode demorar também 1 ano e meio. Mas, enfim. Então, é uma situação diferente do Yigal Allon, mas também é diferente, né, de todos os outros primeiros ministros, né? Então, ele é interino, mas ele é um interino com mais tempo. Só que ele não tem muitos poderes, porque a Knesset, ele depende da Knesset, o primeiro-ministro depende da Knesset para várias, enfim, para otorgar para legitimar sua autoridade, enfim. E ele não tem a Knesset com plenos poderes, ainda que a Knesset possa fazer muitas coisas. Tem umas tantas que ela não pode, e tem umas tantas que ela não costuma fazer nesse período,
mais por tradição do que por qualquer outra coisa, e não só a Knesset, né? O Poder Executivo também não, né? Alguns ministros, o próprio primeiro-ministro, tem decisões que eles não podem tomar em período de Knesset dissolvida, e é nesse contexto que o Yair Lapid, do partido Yesh Atid, assume como primeiro-ministro de Israel, né? 14º e 15º, a gente deixa para os ouvintes considerarem o que quiserem. Enfim, então ele acabou de fazer o pronunciamento público dele, foi um pronunciamento bastante comum, né? Comum, digo, para a situação que a gente se encontra, foi muito, muito previsível as coisas que ele disse, que o país está muito dividido e que ele pretende, nesse momento tão difícil que o país está, poder colocar o país nos trilhos e que dá atenção para a ordem de prioridades. Ele diz saber que não são as condições que ele gostaria, que são as ideais para ele assumir, mas que enfim, ele tem noção da responsabilidade dele, e enfim, e etc, etc. Muito previsível, muito pouco polêmico, como devia ser, na verdade, né? Não tem que ficar fazendo polêmica, nem fazer discurso impactante, se você vai ser um primeiro-ministro num período tampão, assim, digamos assim. E também o Yair Lapid, ele tem feito um personagem nos últimos anos, né? Que é o personagem, o senhor moderado, né? O senhor é estadista, democrata, moderado e que prega a união, né? Enfim, e ele entrou nesse personagem de verdade, talvez ele tenha até virado esse personagem, porque o Yair Lapid, enfim, ele era um cara muito, muito demagógico no discurso dele, enfim, não sempre pregou a união, né? Chegou a bater de frente com os ultra-ortodoxos do passado, quem ele hoje em dia evita brigar, enfim, e ele apontou Netanyahu como o principal culpado pela divisão do povo de Israel, e ele se apresenta como o sujeito que prega a união entre todos e que quer fazer a coisa correta, e que os extremistas, os radicais estão do outro lado, e que ele é o cara que tem as condições de fazer com que o país volte aos trilhos, pelo menos da razoabilidade, né? Isso é o que virou a política israelense. Virou um ode enfim, ao senso comum e ao básico, né? Como se existisse exatamente, como se existisse um certo e um errado, e esse certo enfim, é o que o outro lado não quer, mas basicamente para esse grupo do Lapid, né? O certo é a memlartiut, que é um termo que a gente já falou aqui várias vezes, né? Que é uma neutralidade, um estadismo, né? Como se existisse tipo uma memlartiut, um estadismo, uma posição moderada, que não obedecesse a ideologias políticas, né, que fosse tipo o que o país precisa, né? E muita gente caiu nesse discurso, muitos intelectuais, muitos jornalistas, e isso é o que está sendo vendido para a parte da população, né, que como que existe um contrário ao Netanyahu, que é a moderação, que é uma gestão responsável e que é colocar o país nos trilhos, né? E aí as pessoas apontam os feitos desse último governo como se fosse o governo hoje em dia tem um orçamento que não tinha antes, e o governo fez uma série de reformas, e foi um governo muito razoável, que na questão da segurança ele foi um governo segurança enfim, e da relação internacional com os países vizinhos, inimigos ou aliados, foi um governo responsável, blá blá, como se responsável, moderado, né, fossem maneiras de você avaliar as medidas que o governo tomou, né? Daí em diante, enfim, dentro do jogo político. Isso não é assim que se avalia o governo, né? Por exemplo, eu vou tentar me explicar, não sei se eu fui claro. Você falava que o governo foi muito inhani, que é um termo que se usa em hebraico, né? Que ele foi direto programático em relação à questão da defesa e do conflito, né? Tipo, ele não fez nenhuma extravagância, não ficou falando de anexação, não fez discurso de incitação, então ele foi inhani. Tipo, o Bennett cuidou da questão da segurança de maneira pragmática e programática. Enfim, e quem diz isso, né, ignora que o governo atual ele construiu mais colônias que a média de todos os governos de Netanyahu juntos, né? E construiu colônias, né, e autorizou a legalização de colônias em regiões muito problemáticas da Cisjordânia, como que estão enfiadas no meio da Cisjordânia, longe de blocos populacionais judaicos, que estão colados em cidades importantes palestinas, né? Muito mais do que no governo anterior do Netanyahu. E isso não é só culpa do Bennett, não, isso não é só responsabilidade dele, não, também o Benny Gantz, o principal responsável por isso, né? O ministro da Defesa, que também é visto como um cara de centro. Então você fala, porque ele foi pragmático e programático e um cara estadista, isso, não, você tem que avaliar o governo, enfim, pelas suas ações dentro do espectro ideológico. Enfim, ele não foi um governo de esquerda, para nada, em quase nenhum aspecto, praticamente nenhum aspecto, enfim,
não foi um governo enfim, que se preocupou com uma série de questões que estão na ordem de prioridades do cidadão israelense, como, por exemplo, a inflação, como, por exemplo, o aumento do custo de vida, como, por exemplo, a questão da moradia, hein? Com o aumento da pobreza. Não foi um governo que se preocupou nada com isso, nem no orçamento. Só o fato de ter um orçamento, falar, olha só, o governo conseguiu aprovar um orçamento, uma coisa que a gente não tinha há 3 anos. Enfim, o fato do Netanyahu não ter aprovado um orçamento por questões eleitorais, okay? É um absurdo. Agora, o fato desse governo ter aprovado o orçamento não é mérito, é obrigação do governo aprovar o orçamento. E o que tem que discutir é se o orçamento é bom ou ruim. Hein? Então você não pode dizer, ele aprovou o orçamento, então foi bom. Né? Foi melhor que o último. E que é melhor que o... E daí que é melhor que o último? Né? Enfim, e as pessoas que estão se baseando nesse discurso para avaliar o governo Bennett-Lapid, okay? E é importante dizer, o Bennett, ele foi um sujeito muito mais moderado do que os discursos dele apontavam que ele poderia ser. E ele já sinalizou isso quando ele aceitou formar esse governo de mudança, né? Esse governo anti-Netanyahu. É verdade, mas ainda assim, enfim, é um governo que tem que ser avaliado de acordo com as decisões que eles tomaram. E eles tomaram muitas decisões e deixaram de tomar muitas decisões. Agora a gente está vivendo uma situação de crise, por exemplo, com os professores que fizeram greve no fim do ano letivo, e muito provavelmente, eu estou falando isso agora, e vocês podem me cobrar depois, é muito provável, eu tenho 99% de certeza, não tenho 100%, não tenho bola de cristal, eu tenho 99% de certeza que o ano letivo de Israel, que começa no dia 1º de setembro, vai começar com greve, ou seja, não vai começar no dia 1º de setembro. Podem anotar o que eu estou falando agora. Porque o Ministério das Finanças, do senhor Avigdor Lieberman, ele está, subestimando os professores, jogando os professores contra a opinião pública, né? E os professores já disseram que depois de vários anos sem um acordo salarial, eles não vão ceder dessa vez. E não importa se é período eleitoral ou não. E eles têm razão, na minha opinião. Mas, enfim, a minha opinião é um pouco importante para esse comentário que eu estou fazendo. Enfim, o diretor-geral do Ministério das Finanças vai dizer, a gente não precisa dar para eles um salário de 8.200, que é o que eles aceitariam receber, porque eles estavam pedindo 10 mil, eles vão trabalhar por 6.900 também, que é um pouquinho mais que eles ganham agora. Enfim, essa frase foi a público, deixou o sindicato dos professores muito irritado, e eles anunciaram mais alguns dias de paralisação na semana passada. Mais um dia e meio de paralisação, na verdade, e depois aceitaram terminar o ano letivo, pelo bem das crianças, né? Mas podem anotar aí que o ano que vem vai começar com greve. Enfim, isso também tem que ser avaliado no governo. É um governo que fez opções, que optou por não aumentar o salário dos professores, nem dos motoristas de ônibus, nem dos servidores sociais, né? É um governo que optou por não planejar nenhuma política pública para, enfim, reduzir o preço da moradia, principalmente no centro do país. É um governo que enfim, não trabalhou para que questões que ele prometeu, que muitos membros do governo prometeram que ia acontecer, como o transporte público nos sábados aqui em Israel, enfim, questões, ou a democratização do transporte público, né, que não chega a vários lugares do país e que não funciona nas madrugadas, né, e a redução do uso de carros, isso também não aconteceu. Isso foi depois um ano de governo, e isso não aconteceu. Então, foram escolhas do governo. Ele tem alguns méritos, esse governo, realmente algumas reformas importantes foram feitas, né? Enfim, essa semana num podcast muito interessante chamado Fazemos Política, né, organizado pela jornalista Daphne Liel, ela conversou com uma organização que ela avalia as conquistas políticas baseadas nas promessas eleitorais e no acordo de coalizão, né? Eles fazem diferentes pesos. Primeiro que os partidos prometeram, depois o que eles acordaram, que eles entraram em acordo no acordo de coalizão, e depois o que se fez na prática. Enfim, os partidos de direita tiveram os melhores resultados. Na verdade, o primeiro foi o URAM, que é o partido árabe que forma a coalizão. Ele foi o que teve os melhores resultados, a maior quantidade de resultados. Depois veio na ordem dos partidos de direita, depois os de centro, e termina com os partidos de esquerda. O Meretz é o penúltimo, eu vou dar o último da lista, né? O Partido Trabalhista é o último da lista. Enfim, então a gente já vê aí que é um governo no qual os partidos de esquerda, eles cumpriram muito menos do que com essas promessas e com o que foi acordado com eles, né? Eles tiveram muito menos êxitos, muito menos conquistas do que os outros partidos, né? Enfim, a diferença não foi gritante, né? O Moram, que foi quem teve mais, se não me engano, teve 58% de aprovação, de aprovação de projetos que eles elaboraram e que assinaram, e o Partido Trabalhista foi o que teve menos, teve 44%, né? Mas, enfim, foi um governo que fez escolhas, e nesse um ano outras coisas poderiam ter acontecido e não aconteceram. E é assim que a gente tem que avaliar o governo. E por que é assim que a gente tem que avaliar o governo? Porque é por isso que o governo caiu. Quando o governo entrou em choque por conta das diferenças internas que eles tinham, e aí todo mundo sabia que essas diferenças aconteciam, que eles fingiram, eles falaram que iam deixar de lado, que iam fazer um esforço, um sacrifício,
para que o outro lado, enfim, para que o outro lado também aceitasse algumas demandas e que sabiam que era um governo difícil, diferente e tal. No final das contas, não durou um ano, né? Durou um ano cheio de crises, né? E que explodiu porque não tinha condição de continuar. Então, essa crise, essa queda desse governo, ela é uma queda que ela põe em risco um projeto similar, né? Que é um governo Frankenstein como esse. Eu não sei se as próximas eleições elas terminarem com um resultado parecido que foram as últimas, que é que o bloco Netanyahu não tem força para formar um governo, mas o bloco anti-Netanyahu ele depende de uma junção de partidos de esquerda, centro-direita e árabes para formar. Eu não sei se todos os partidos vão estar dispostos a fazer essa tentativa de novo, o que levaria a gente, provavelmente, para outras eleições, de forma maneira indefinida, até que a gente consiga formar um governo que ou vai ser um governo Frankenstein ou vai ser um governo do bloco Netanyahu, porque essa tentativa não funcionou. E como é que a gente sabe que ela não funcionou? Primeiro, porque o governo durou só um ano. Segundo, porque o governo terminou com muitas animosidades internas. Né? E terceiro, porque cada lado culpa o outro. Né? O Guidon Sar culpa os partidos de esquerda pela queda do governo. Os partidos de esquerda culpam o partido do Bennett, né? Que o Bennett não controlava o próprio partido. Enfim, alguns dizem que o Yair Lapid não percebeu, não conseguiu controlar a coalizão, porque essa foi a tarefa dele, né? Como alguém que conseguiu juntar esses partidos todos como intermediador, ele falhou na hora de perceber onde é que estavam os principais problemas, né? Enfim, cada um culpa o outro lado, alguns culpam alguns deputados rebeldes, né, que foram intransigentes e tal, mas a verdade é que, enfim, o governo caiu por tudo isso junto, né? Porque ele era cheio de contradições e não tinha como durar muito tempo. Então o governo cai, eles decidem se antecipar, e o Bennett decidiu se antecipar à oposição, e ele mesmo decide dissolver a Knesset, ele diz sozinho, né, como a gente comentou na semana passada, e ele entrou em acordo, demorou um tempo para a oposição e a coalizão entrarem em acordo sobre isso, mas eles chegaram no acordo, vai ter eleições no dia 1º de novembro, okay? E provavelmente não vai à votação a lei que propõe que uma pessoa que é réu na justiça possa exercer o cargo de primeiro-ministro. Por que essa lei provavelmente não vai à votação? Por 3 questões. Primeiro, porque parte da coalizão aceitou não votar a favor dessa lei para que o governo aceitasse, para que a oposição aceitasse convocar as eleições, aceitar a dissolução da Knesset e convocar eleições de novo. Outra razão pela qual eu acho que ela não vai nem à votação é porque o presidente da Knesset, o Miki Levy, que é do partido Yesh Atid, do partido Yair Lapid, ele disse que não é razoável colocar essa lei em votação quando a Knesset está dissolvida. Né? E outra pessoa que também já se manifestou contrária a isso é a procuradora-geral do governo, eu tinha até me espalhado, conselheira-geral do governo, né, a Miara, que disse que em período eleitoral ela acha que é antidemocrático você colocar uma lei dessa em vigor e que ela passa a ser uma lei pessoal. Né? Ou seja, o governo teve um ano para colocar essa lei em vigor, para debater e fazer tudo, e não fez. Então, agora que a gente tem período eleitoral, ela é uma lei que tem como único objetivo afastar um candidato, e ela tem razão, então ela muito provavelmente vai vetar. Ela não tem poder de veto, ela tem poder de recomendação contrária, e a questão ia acabar sendo judicializada, e a Suprema Corte ela provavelmente ia vetar essa proposta com recomendação dela. Então, enfim, a gente está nessa situação. A Netanyahu vai concorrer, o Likud está aparecendo em primeiro nas pesquisas, em uma ou outra o bloco Netanyahu consegue chegar aí a 60, 61 ainda não vi nenhuma pesquisa que eles conseguem chegar, exceto se você considera que o Yamina, que é o partido do Bennett, pode formar governo com o Netanyahu. E isso tem boa chance de acontecer. O Bennett anunciou que não vai concorrer nas próximas eleições, que vai dar um tempo na política. Quanto tempo vai ser esse tempo dele, ninguém sabe. E houve uma discussão se ele vai dar a liderança do partido para Eilert Shaked, que é o número 2 do partido e que é a fiel escudeira dele, teve com ele o tempo inteiro, ou se ele vai dar a liderança do partido para o Matan Kahana, que é um cara que, enfim, que teve com ele durante esse governo muito mais que qualquer outro, né, que apoiou o Bennett em tudo, que era o cara mais confiável para ele, né? E o Bennett, no final das contas, anunciou que ele vai passar o bastão para Shaked, e o Matan Kahana ele já pediu para poder receber a verba do partido para a campanha de maneira separada, o que indica que ele muito provavelmente vai mudar de partido. Né? E várias coisas foram debatidas na Knesset, uma delas é a suspeição da declaração do Amihai Shikli, que foi o primeiro deputado do partido do Bennett que desertou e que foi para a oposição quando esse governo foi criado. Ele foi declarado desertor, o que lhe tira uma série de direitos políticos, por exemplo, de se somar a partidos já existentes, né? Ele só pode concorrer como um partido novo, criado por ele e por outras pessoas, enfim, por ele ou por outra pessoa, mas que surge somente para essa eleição. E eles estão cogitando cancelar essa declaração, retirar essa declaração dele como desertor,
né, em troca de um acordo com a oposição, que é uma coisa que seria patético, seria ridículo, porque ele deu todas as mostras possíveis de que ele foi um desertor e que ele abandonou o partido. Enfim, essa é a situação na qual a gente está metido, né? Agora a gente vai ter eleições, 1º de novembro, muito perto das eleições do Brasil, do segundo turno, né? O Brasil vai terminar as eleições, se não me engano, para 20 e pouco de outubro, o segundo turno, e logo depois que acaba vai ter eleições em Israel. Vai ser ruim para a nossa audiência, né? Porque o Brasil inteiro vai estar falando das eleições. Enfim, talvez não o Brasil inteiro, quem sabe acaba no primeiro turno, mas eleições para governador ainda vai ter, para vários estados ainda vai ter segundo turno. Para a nossa audiência vai ser ruim, provavelmente vai fazer uma live que nem a gente fez nas últimas, há um ano atrás, mais ou menos, um ano e pouco. Enfim, a gente espera que vocês estejam com a gente. A eleição aqui também é legal, também é importante. A gente vai tentar explicar tudo da melhor maneira possível, né? Como sempre. Mas é isso, pessoal. Não percam o especial Eleições Conexão Israel, que a gente vai começar a divulgar daqui a 1 mês e meio, 2 meses. A gente tem que ver como é que vai ser o panorama político, que partido novo vai ter, que partido não vai ter. Enfim, a gente está muito cedo ainda para a gente começar a opinar sobre o que vai acontecer. Mas o mais provável é que a gente veja um espelho das últimas eleições, que é a chapa anti-Netanyahu versus a chapa do Netanyahu, e que, enfim, que é o que vai influenciar a maioria dos votos das pessoas. Vocês estão cansadas, vocês não estão afim de eleições, e é muita eleição uma atrás da outra. Tem gente que adora política, tem gente que adora eleições, eu adoro política, mas é cansativa essa situação. É cansativo não porque eu não gosto de acompanhar o processo eleitoral, mas é porque está tudo muito repetitivo. E a gente, enfim, e é uma situação de tensão muito grande, que os ânimos ficam à flor da pele, vai ser uma campanha pesada, suja, né? Enfim, a gente vai ter que conviver com isso de novo. Não que eu fosse a favor desse governo, não que eu achasse que ele está fazendo um bom trabalho. Na verdade, eu não acho. Para mim, esse governo foi péssimo, foi um tiro no pé para a própria oposição ao Netanyahu, né? Um governo que não tinha projeto, enfim, a esquerda vai pagar um preço muito caro por isso. O centro talvez, mas a esquerda com certeza vai pagar um preço muito caro por isso. Talvez o RAM, o Partido Árabe, que entrou no governo, também entrou na coalizão, na verdade, também paga um preço caro por isso, por essa entrada, porque não deu tempo de apresentar feito nenhum, porque foi um governo que gerou mais briga do que qualquer outra coisa. Enfim, e é o que a gente tem que... foi o que a gente teve, né? Enfim, cenas dos próximos capítulos. Isso, acho que você deu o panorama completo, né, dessa última semana, do que a gente espera aí para frente, e vamos ter que ver o que vem, né, porque realmente acho que foi uma derrubada de governo assim, tranquila, vamos dizer assim, né, porque já era meio que esperado, teve a primeira votação na semana passada, a oposição ainda tentou, né, segurar, impedir que o governo caísse num determinado... Enfim, queria pressionar mais o governo para conseguir outras coisas. Por exemplo, o Netanyahu queria as eleições, na verdade, na semana seguinte, né? Não no dia 1º de novembro, mas no dia 8 de novembro, porque parece que é férias nas Yeshivot, né? Então era mais certo assim, do público Haredi ir votar. Enfim, eram questões assim, que ainda estavam em disputa, mas e até ameaçaram não derrubar o governo. E teve uma lei também, né? A lei do metrô, né? Que é uma lei que prevê a construção do metrô em Israel, que eu acho que é uma lei que, mesmo que ela acabou não sendo aprovada, o Likud falou que não aprovaria essa lei durante esse governo. Enfim, eu acho que esperar que o metrô saia aqui em Israel é uma coisa meio surreal, mas, enfim, é uma lei que também era para ter sido aprovada agora e não foi aprovada, e continua esse jogo, né? Uma disputa entre a oposição e a situação até nos últimos minutos. E uma coisa bem interessante é, caso o governo não tiver... O Likud, né, isso foi também uma das coisas que fez com que o Likud tivesse que derrubar o governo de uma vez, né, aprovar, né, porque a queda do governo é aprovada no parlamento, né? E aí porque se o governo não tivesse caído até na quinta-feira, né, à noite, aquela lei que tem que ser renovada, ela perderia o prazo, perderia a validade, né? A lei dos territórios, né? A lei da ocupação, a lei que garante a implementação da lei israelense, né? Nos territórios ocupados, né? Para israelenses nos territórios ocupados. Então, essa lei perderia a validade dela, e os israelenses que vivem nos territórios ocupados, eles perderiam o direito a voto, porque eles não vivem em Israel, né? Eles vivem nos territórios ocupados. Os territórios ocupados não foram anexados a Israel, não são territórios com soberania israelense. Então, eles perderiam o direito a voto. Você pensa aí 500 mil pessoas, mais até se bobear, perdendo o direito a voto. Não, 500 mil pessoas é de uma forma geral, com crianças, mas, enfim, pensa aí uma população perto disso, né? 300 mil pessoas que perderiam o direito a voto, e eleitores, na sua grande maioria, eleitores da direita, né?
colonos, enfim, que têm uma tendência, em sua grande maioria, a votar aí nos partidos de direita. Então, também era importante para o próprio Likud, né, para próprios setores aí da oposição, que o governo caísse e que essa lei não perdesse a validade. E aí, mesmo a lei não tendo sido aprovada, né, e essa sendo aí uma das principais causas, né, da queda da coalizão, né, o governo não conseguiu renovar a validade dessa lei. No momento em que o governo cai, a lei é renovada automaticamente não por mais 5 anos. A lei não foi aprovada agora por 5 anos, ela é aprovada por um período temporariamente, até que o próximo governo seja formado, e aí a lei é novamente votada, e, enfim, possivelmente, se for um governo de direita, seja do Netanyahu ou não, né, eu entendo maioria, não importa se será de direita ou de esquerda, né? Tendo maioria, sem sombra de dúvida, essa lei vai ser aprovada aí no próximo governo. Eu acho que é mais ou menos isso, como você falou, né, cara? É muito cedo para a gente ver qualquer coisa, a gente não tem nem o quadro partidário montado ainda, a gente pode ter novos partidos surgindo, a gente não sabe quem serão ainda os principais atores. A única coisa que a gente sabe é que a chance da gente ter aí um resultado muito próximo, né, do que a gente teve nas últimas 5 eleições, nos últimos 3 anos e meio, né, é bem possível. Mas é isso, vamos acompanhando. Eu não tenho dúvida que a nossa audiência, mesmo estando aí extasiada e cansada, né, com as eleições no Brasil, vão estar acompanhando a nossa live ou o nosso podcast no período eleitoral. É isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson. Manda aí, Nelson. Meu caro Góres, tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que está uniformizado com toda a família, com a camisa do Apoel. É isso aí, o João preparado já para a próxima temporada. Campeonato Europeu Sub-19 da UEFA, futebol masculino. Israel chegou até a final, infelizmente perdeu 3-1 para a Inglaterra, mas chegou à final, jogou bem, mostrou força, no final acabou perdendo, mas esse vice-campeonato trouxe um gosto especial para o torcedor israelense e, de repente, até uma esperança de que, nos próximos anos, finalmente vamos voltar a uma Copa do Mundo, coisa que não acontece desde 1970. É isso aí, um grande abraço. Valeu, Mestrão, obrigadão pelo comentário e te esperamos na semana que vem. João, você também tem coisas, você quer fazer seus comentários aí sobre o esporte, né, cara? Eu tô sabendo, né? Sim, quero sim, pô. Olha, ontem eu vi um pedaço do jogo, eu não consegui ver o jogo inteiro, meus filhos queriam ver desenho, então fiquei revezando com eles quando eles comiam, aí eu consegui botar no futebol um pouquinho, mas, enfim, seleção de Israel sub-19, né, que foi vice-campeã europeia, um feito inédito do país, nunca tinha chegado tão longe, eliminada a França nas semifinais, e perdeu para a Inglaterra de virada por 3-1, mas não foi um jogo fácil para a Inglaterra para nada, na verdade o jogo foi para prorrogação, o jogo empatou de 1-1, a Inglaterra fez os 2 gols na prorrogação, só que Israel dominou o jogo. O time taticamente muito bem armado, tecnicamente tem bons jogadores, muitos deles jogam no Maccabi Tel Aviv e no Hapoel Tel Aviv, você já tem gerações boas começando aí nesses dois times. Enfim, fiquei impressionado com a qualidade tática do time, um treinador excelente tem, e os jogadores que entendem, que botam para frente triangulação, time que ataca e defende em bloco, de verdade troca de passos muito boa, o time gostei muito de ver. Nunca tinha visto uma seleção israelense jogar com essa qualidade, né, dominando o jogo, controlando as ações. Eles perderam para mim no físico, né, quando o jogo foi para a prorrogação, os ingleses, primeiro que Israel perdeu muitos gols no tempo regulamentar, e quando o jogo foi para a prorrogação, era nítido que o time britânico, o time da Inglaterra, tinha muito mais físico do que o time israelense, e nessa aí que eles levaram vantagem. Mas, enfim, foi um orgulho para o país, né? O país está feliz com esse vice, né? Queria ter sido campeão, óbvio, mas está feliz, porque é um resultado muito difícil de alcançar, e isso garante para Israel vaga no Mundial Sub-20 da categoria, né? O campeão e o vice-campeão europeus do Sub-19 tem vaga no Mundial Sub-20, que vai ser disputado no ano que vem na Indonésia, que é um país inimigo de Israel, né? Enfim, que tem estado de guerra ainda, que nunca houve uma guerra efetiva entre os dois países. Vai ser curioso ver isso. E outra coisa que eu queria falar sobre o esporte, estava nessa semana escutando a rádio, né? E aí a grande sensação da semana no meio esportivo foi a apresentação do atacante Eran Zehavi, que jogava no PSV, né? Que voltou a Israel, vai jogar no Maccabi Tel Aviv, né? Que já é o campeão israelense e agora reforçou ainda mais com o artilheiro da seleção, acho que de todos os tempos, eu acho, e que, enfim, volta a jogar no país com 34 anos, né? Que é talvez um dos 3 maiores jogadores de Israel da história do país, não sei,
sei se dos 3 talvez seja exagero, mas dos 5 com certeza. E, enfim, jogador que se destacou onde foi, né? No PSV agora também fez um monte de gol, na China fez um monte de gol, enfim. E ele volta agora a atuar no país. E a notícia foi transmitida assim na rádio. Eu vou parafrasear aqui, que não lembro exatamente as palavras, mas foi assim. Pois é, o Eran Zahavi está voltando para o Maccabi Tel Aviv, vai receber uma fortuna de 1.200.000 euros por ano, né? Enfim, que é um salário muito alto para os padrões israelenses, mas vale a pena a gente citar que ele está voltando por decisão própria, porque ele tinha vontade de voltar a jogar no país, porque ele recusou a proposta de 4 milhões de euros por ano do Botafogo do Rio de Janeiro. Né? Assim colocaram. Então, Botafogo foi citado na rádio aqui em Israel para os botafoguenses aí, enfim, verem que está sendo citado como rico, né? Como clube rico, que ia contratar o Zahavi, mas, enfim, o Zahavi optou pelo Maccabi Tel Aviv, né? Deixou os botafoguenses ali a ver navios nesse caso, mas enfim, capaz no futuro ele Botafogo, capaz no futuro outro israelense jogar no futebol brasileiro. Foi só curioso, só eu queria comentar isso com vocês. É isso. Então a gente fica por aqui, João. Nos encontramos na semana que vem e gravamos nosso episódio tradicionalmente com os blocos e com todas as informações que estourarem aqui essa semana. Grande abraço e boa sorte aí, João. Um abraço, até mais. Valeu. Tchau, tchau.